sabedoria, que o amor de Deus é melhor do que a vida. Então nós temos todas as chances e, por que não dizer, oportunidades para sermos avivados dia após dia. E nesta oportunidade eu quero tocar num assunto de uma relevância muito extraordinária e falar de um homem de Deus que, sem dúvida, avivado pelo Espírito de Deus, é esse que nos aviva, é esse que nos traz assim esse avivamento e de forma que se torna ininterrupto. Quando o avivamento ele é apenas adquirido por um momento de emoção, fica só em momentos de emoção. Mas quando há um avivamento sobrenatural implantado em nossos corações através de uma conversão, ela, independentemente das situações que possam ocorrer, circunstâncias adversas que possam acontecer, mas sempre estamos dispostos a glorificar o nome daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero nesta noite fazer a menção da oração de Abacuque no capítulo de número 3, e eu muito me maravilhei que tinha gente lendo esse livro hoje já, né? A gente começou a conversar, eu e o irmão Marcos, a gente conversando ali, e de repente houve uma citação de Abacuque e confirmou que ele estava lendo tão tal que apresentou versículos que a gente encontra no meio dos capítulos de Abacuque. Abacuque, o capítulo 3, ele faz uma oração profunda, onde ele, de uma forma bem sincera, essa é a primeira característica de um crente avivado, é a sinceridade da sua oração. Ele tem intimidade de falar coisas absurdas para Deus. Eu, quando vejo pessoas procurando palavras, polindo palavras, eu, com base na posição dos homens de Deus do passado, a gente pode até já dizer que tal pessoa está precisando de estreitar mais a intimidade com Deus, porque tem medo, ele não tem a liberdade de falar como deveria. E Abacuque, ele começa fazendo esta oração muito profunda. E aqui na sequência a gente vê que ele clama por um avivamento. Agora, por quê? Ele, diante do conhecimento que ele adquire do que Deus fez no passado, ele diz que foi coisas tremendas que ele ficou trêmulo. E aí a gente percebe que, só para a gente se localizar ou se atualizar mais na questão de Abacuque, ele foi um contemporâneo de Jeremias e de Ezequiel. Quando Deus o chamou, alguns historiadores dizem que o nome do seu livro não era para ser o livro com o seu próprio nome, mas era para ser herança sem respostas fáceis. Porque ele foi, na verdade, chamado por Deus
numa época que estava muito difícil. Judá estava entregue aos seus belos prazeres. E aqui nós vemos que o significado do seu nome é abraçar, justamente porque, na verdade, ele não recusou o chamado. O tempo era de escassez, o tempo era de dificuldades espirituais, por que não dizermos que não era muito diferente dos dias de hoje. Havia muitas imitações onde as pessoas eles tinham prazer no seu comportamento hipócrita de estar transmitindo às pessoas uma aparência de uma vida real de espiritualidade, uma vida que era apenas de fachada, mas eles tinham realmente prazer não em estar na presença de Deus. Os seus prazeres, e principalmente Judá, eles eram prazeres, eles eram todos voltados para a prostituição, enfim, para tudo que era abominação ao Senhor, menos em fazer a vontade de Deus. Eles não tinham prazer nisso. Então, percebe-se que não há muita diferença dos dias de hoje. E aqui nós observamos que, mesmo em meio dias desta natureza, tinha homens, e por que não dizer mulheres também, mas aqui trata apenas de um homem, mas que eles temiam a Deus, que eles estavam em um culto com muitas pessoas, mas aonde, enquanto a maioria se deleitava nos seus belos prazeres, o seu desejo era que o culto terminasse logo, e como a gente falando agora há pouco, pessoas que tinham prazer em chegar atrasado, porque o seu prazer não estava em um culto, ele estava em um cumprimento apenas de como que fosse marcar presença, marcar ponto na igreja. Não era para uma celebração de um culto. E aí, mas este homem se destacou, porque ele pleiteou a causa da nação. Uma pessoa avivada, ele não tão somente se dedica às causas do seu interesse, mesmo em estado em trabalhar de conservar a sua espiritualidade, da sua família, não apenas isso, mas também de todos aqueles que estão ao seu redor, até dos que estão a longa distância. Mas há uma preocupação para que estas pessoas andem alinhados com a palavra de Deus. O avivamento, ele abrange mais do que uma pessoa propriamente. Se uma pessoa avivada, ele sempre faz como fez Abacuque. Primeiro, ele faz uma oração profunda. Ele faz, depois de um levantamento, de uma pesquisa, de uma busca, de compreender o desejo, a vontade de Deus. Porque é isso que todos devem fazer. Coisas estão acontecendo simplesmente pela minha vontade, pela sua vontade. E às vezes não nos preocupamos em buscar o verdadeiro objetivo de sabermos se é a vontade de Deus. E Abacuque, ele faz esta oração. Após tomar conhecimento, ele não apenas tomou conhecimento dos feitos passados de Deus, que ele já tinha feito desde quando havia tirado o povo do Egito, mas ele tomou, e agora fazendo um comparativo do comportamento que o povo estava tendo diante de Deus,
dizendo ser eles servos de Deus. Isto trouxe um grande incômodo para a alma de Abacuque. Um verdadeiro líder, ele se preocupa com o bem-estar espiritual do povo. E esse bem espiritual não é dar de frente com as pessoas. Porque às vezes pessoas, eles acham que denunciando o pecado primeiro do indivíduo, ele vai se converter. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que a palavra dura, ela suscita ira. Porque são palavras produzidas pelo nosso próprio entendimento. E às vezes queremos moldar as pessoas, na maioria das vezes para mostrar aos outros que às vezes cobram a gente, que nós estamos fazendo a coisa certa. Mas Abacuque, e primeiro ele buscou a Deus. A sua conversa primeiro, ele não foi com o povo, mas foi com Deus. Deus o revestiu de autoridade. E era agora como que ele orasse e Deus não respondesse. Era como que Deus estivesse permitindo que Judá vivesse da sua maneira, da forma em que eles quisessem. Mas o homem de Deus, ele espera em Deus. Ele busca nele, permanece nele e espera nele. Foi necessário que Deus agora trouxesse uma revelação. Haja visto ele cobrar de Deus, dizendo: Deus, tu me permite que eu veja o comportamento péssimo desse povo. Tu me permites que eu contemple essa depravação de Judá. Isso gerava muita angústia nele. O verdadeiro líder sente a dor que às vezes o indivíduo que está praticando não está sentindo. Mas ele sabe que a alma daquele, se permanecer como está, ele não vai ser agraciado com a salvação. Por isso que tem que haver mudança, haver esforço, e a liderança tem que estar unida, para que este avivamento ocorra, e ele nessa cobrança para com Deus, dizendo: por que tu permite que eu veja isso? E como que dizia: eu oro e tu não responde. Falei de intimidade. Quem tem intimidade fala com Deus. Até usei a expressão coisas absurdas para alguns, né? E aqui nós vemos que Deus, ele não apenas só permite que vejamos as coisas incoerentes do povo, mas ele dá-nos a visão. Como agora ele permite, ele dá todo o roteiro que ia acontecer com Judá, por conta da sua rebelião. Ele agora mostra a Abacuque dizendo: olha, a Babilônia, os babilônicos, essa turma vão se levantar, eles vão vir, os seus cavalos são velozes, seus cavaleiros são maus, cavalo mais rápido do que um tigre, e eles vão cercar. O próprio país está atravessando momentos difíceis, e aí se entra naquele embalo de dificuldade, e Deus, ele permite que isso aconteça com as pessoas que se dizem servos seus, que se dizem conhecer, e eles não têm o cuidado de ter o temor de Deus, porque em tudo possa acontecer, ainda que venhamos viver em meio a um povo corrupto, ainda que os sistemas sejam corrompidos,
Mas porém nós devemos permanecermos com os nossos atos de justiça, ainda que possamos ser rejeitados na sociedade. Mas não devemos agir diferente de como agiria o nosso Deus, com justiça. E ele faz esta oração profunda. Nenhum avivamento bíblico e da história, toda a história, eles ocorreram senão através, primeiro, de um reconhecimento das suas culpas, de um arrependimento. Nenhum avivamento aconteceu sem que houvesse jejum, sem que houvesse oração, sem que houvesse arrependimento, abandono das práticas ilícitas. Nenhum avivamento nunca aconteceu sem essas coisas acontecerem. É capítulo 3, de 1 a 5, é isso. Onde diz que naqueles dias se levantou João Batista, pregando no deserto e batizando no Rio Jordão. O que as pessoas faziam? Tinha culto no templo, magnífico templo, todos os dias, 3 vezes do dia, momentos de oração e assim sucessivamente. Mas o povo saía das cidades e ia para o deserto. Estava acontecendo um avivamento. O povo estava começando a se mover e ir em busca de algo que era real, palavra pregada na sua essência. E na sua chegada, a recepção era: convertei-vos, ou arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Arrependam-se e sejam batizados. E ele ainda dizia: porque o machado está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, esta será cortada e lançada no fogo. Um avivamento, ele leva as pessoas a tomarem atitudes diferentes. E Abacuque, nesta oração profunda, ele pede a Deus que avive a sua obra. Ou seja, traz ao entendimento do povo os teus feitos. Quando ele toma conhecimento de tudo que tinha acontecido no passado, de todas as maravilhas e de como o povo se conduzia na presença de Deus, ele não teve outra atitude a não ser pedir que Deus o avivasse a obra novamente. Deus, primeiro, traz ao coração deste povo um temor, traz ao coração deste povo um arrependimento, traz ao entendimento deles do que tu é capaz de fazer em favor daqueles que temem o teu nome, em favor daqueles que te amam. Mas infelizmente os belos prazeres têm levado as pessoas à insensibilidade. O Espírito está falando. Isaías passou por experiência desta natureza nas suas pregações. Quando ao término deu crédito à nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem? E hoje, nos nossos dias, nós estamos vivendo os dias desta natureza, aonde é exposto a palavra. A nossa obrigação é pregar esta palavra como ela é. Mas para pregarmos como ela é, nós temos que entender ela. Esse entendimento não de um conhecimento apenas intelectual,
Mas são estas buscas que são conduzidas pela oração. São estas buscas que são colocadas diante de Deus através do jejum. E aí o Espírito Santo começa a trazer a revelação, e o líder começa a se alimentar, muitas das vezes estando tudo e todos contrário, não estão concordando, mas o líder que tem experiência com Deus, ele está firme, ele está inabalável, ainda que Deus esteja em silêncio, como estava com Abacuque. Abacuque chegou a dizer: eu estou gritando e tu não está me ouvindo, Deus. São do povo, porque a mensagem não era do agrado deles. A mensagem estava indo de encontro ao estado de pecaminosidade deles. Mas ele tinha o conhecimento de que estava fazendo a coisa segundo a direção de Deus. Então tudo começa com uma oração profunda. Oração profunda faz quem tem intimidade com Deus. Pessoas que estão perdendo a família, os filhos para o mundo, mas eles preferem ser contra o seu pastor, ser contra os seus líderes que estão batendo contra o comportamento para ser a favor dos filhos, porque é filho dele. Vão perder. Vão perder. Vai ser obrigado a se levantar, Deus permitir que venha inimigos e leve os seus filhos, leve a família de um modo geral, porque ainda que permaneça na igreja, mas se não tiver paz e alegria no seu interior, o sentimento de culpa, se não estiver ausente, isto não vai de maneira nenhuma evidenciar a presença de Deus na vida de tal pessoa. Porque muita gente, não são poucos nos dias de hoje, elas estão na igreja em busca de recuperar os prejuízos passados. Em vez de estar vivendo a glória do presente, estão lamentando as percas do passado, porque não se comportaram como deveria na presença de Deus, porque não estiveram firmes como deveria estar, não seguiram conselhos da palavra de Deus pregada pelos seus líderes. E aí nós vemos que esta oração profunda, ela vai verdadeiramente revelar, primeiro, a intimidade que se tem com Deus. Irmão, se você é aquela pessoa acanhada para falar com Deus, você precisa estreitar a sua intimidade com Deus. Porque o que Deus interessa e que Ele tem como uma urgência para a sua e para a minha vida é um avivamento espiritual. Avivamento espiritual não é evidenciado por pulos e gritos. Avivamento espiritual é evidenciado com uma fonte que emana do seu interior. Você chega num lugar que tem trevas, logo há luz, porque você é a luz. Você chega num lugar que está em conflitos de guerra, você tem uma palavra que muda o destino daqueles que não estão se entendendo, daquela família que está se desfacelando por falta de uma palavra condutora. E uma outra coisa que gera e que evidencia um avivamento é a busca nesta palavra. É a busca nesta palavra, ou do conhecimento desta palavra. O profeta, quando ele viu tudo isso acontecendo, Deus permitiu que ele tivesse uma visão espiritual dos acontecimentos. Ele buscou na palavra,
Porque foi na palavra que ele foi orientado, ou foi na palavra que ele tomou o conhecimento de como se deveria portar-se diante de Deus. É tão tal que a gente percebe que Deus, às vezes, para fazer algo, ele chegava ao líder, seja a Moisés ou a Josué, mas ele sempre vai se conduzir ao líder e diz: santifica o povo. Pede para que o povo se santifique, ou manda o povo se santificar, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Então não é de qualquer jeito, irmãos, que nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Não é. Você quer um exemplo de que nos nossos dias as coisas estão a Deus dará? Começando e querendo ser um adivinho. Negócio de dizer Deus está falando, Deus isso, Deus aquilo. Já se tornou hábito isso no meio dos crentes. Mas eu quero saber o que a palavra diz. O que é que tu tens de conhecimento da palavra? Às vezes a pessoa acha que pela palavra ser parecida é a mesma coisa. Se nós não nos dedicarmos a esta palavra, qual é o seu ato de leitura da palavra de Deus? Nós temos uma revista, e já até chegou a nova, O Governo Divino em Mãos Humanas. Isso aqui é show de bola. Que ela deveria ser um condutor para a gente, ser sabe assim, para a gente todo dia pegar a Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo, irmão, eu sou muito corrido. Mas tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para... Meu Deus do céu. Quem tentou falar comigo hoje à tarde, não conseguiu. Porque meu telefone estava desligado. E muitas das vezes, a gente tem tempo para N coisas. Tem tempo para conversar. Precisamos nos conectarmos a esta palavra. Nos dedicarmos a ela. Porque é com este conhecimento que nós vamos adquirir avivamento em nós. Porque é através dela que nós vamos conhecer o quanto Deus nos ama. O quanto Deus deseja e quer e tem urgência em nos abençoar. Porque a promessa de Deus aqui nessa terra é 100 vezes mais. É o reino de Deus nesta terra através de nós. Venha a nós o teu reino. E o reino de Deus ele não é misto. Ele é puro. Eu até me reporto aquela colocação de Jesus quando ele diz que no momento da ceia, ele diz assim, olha, eu há muito tempo desejei comer essa ceia com vocês. Só que eu não vou comer mais, até que se cumpra em vós o reino de Deus. Irmãos, será que Cristo tem ceado conosco? Porque não é o reino lá. Não era passar esse tempo todo sem celebrar, sem cercar uma mesa com os seus. Mas é o reino que está dentro de nós. Será que Cristo tem tido o prazer de sentar conosco nesta mesa do reino e cear conosco? Ele. Ou será que ele ainda continua batendo na porta? E a gente assistindo a novela, assistindo o filme preferido, né?
E aí é no Zap, é um monte de coisa. Eu não estou dizendo que não se deve fazer isso, entenda. Entendam. O que nós não podemos é deixar que essas coisas roubem o tempo que era para nós estarmos buscando conhecimento. Conhecimento cujos conhecimentos nos leva a um arrependimento, nos leva a um moldes de vida melhor para nós. Verdade, Pai. É isso. Uma grande diferença em Abacuque é que Abacuque era um crente músico. Uma grande diferença faz do crente músico para o músico crente. Então, primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Quantos vêm à igreja por conta de um cargo que tem? Quantos e quantos vêm à igreja porque se sente obrigado por conta do cargo que tem na igreja? Porque é crente, e se eu não ir, vão falar mal de mim, vão achar que eu não sou crente. Venha para adorar a Deus. Seja primeiro um adorador, porque você vai exercer a sua função com muita excelência. Mas quem quer primeiro exercer a função, para depois, se der, ele se conecta com Deus no momento do culto, ele vem para a igreja, mas não participa do culto. Precisamos adquirirmos esses quesitos necessários para que realmente estejamos avivados, para que realmente venhamos ser verdadeiramente luz do mundo. Quantas e quantas pessoas deixam de vir à casa de Deus por conta do desejo que não tem mais de ouvir um louvor, ou não apenas de ouvir, porque nós não estamos aqui como espectadores, mas para louvar. Pessoas que estão esperando o momento do louvor para ele se alegrar. Aí o louvor passa, ele não se alegrou. Ah, mas e a palavra agora? E alguns dizem, é o melhor momento. O melhor momento tem que ser visto como viu Davi. Davi se alegrou só porque alguém chegou para ele e disse, vamos à casa do Senhor. Alguém que ele insistia tanto, alguém que ele pregava, alguém que ele dizia, vamos no culto hoje, e esta pessoa só rejeitava, mas um dia esta pessoa disse, ei Davi, eu vou contigo. O homem se alegrou antes de chegar na igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entende isso? Tem deles que vem empurrado. Cadê fulano que não vai? Fulano está lá, devia fazer o que é para eu fazer. Avivamento é coisa séria. Avivamento é diferente de movimento. Avivamento, ele sempre traz os desejos que tem, como o próprio salmista, ele compara da vontade, o desejo, a ansiedade dele por Deus como da costa. E lá não tem água. Mas lá ela está correndo risco se ela estiver sem suprir a sua necessidade de água. Porque enquanto ela está sem beber, ela se torna uma presa fácil. Porque começa a exalar um cheiro que é prato cheio para os predadores. E facilmente ela vai ser achada. Então todo aquele que não anseia, todo aquele que não busca a Deus,
através do jejum, da oração, do arrependimento, da confissão. Porque tem gente que se arrepende, mas não confessa. Tem gente que confessa, mas não deixa. Se acostuma a pedir perdão, é fácil, né? E aí ainda parece para muita gente que fulano é desse jeito, mas ele pede perdão, ele é humilde. É humilde não, porque os humildes abandonam a prática. Pede perdão, mas com arrependimento de transformação. O arrependimento que gera salvação e não condenação. Porque quando se torna repetitivo, é condenação na certa. Então o avivamento ele gera temor a Deus. Primeiro tem que haver temor para que exerça esta vida de avivamento. Sem uma renovação espiritual, não vamos conseguir isso. De maneira nenhuma vamos alcançar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Tem que haver uma renovação. E renovação é através do arrependimento e uma confissão. Porque o rebanho que está sobre as nossas responsabilidades é esse. Então nós temos que ensinar e temos que falar de nós mesmos, irmão Marcos. Não é? Passa semana de oração, como é a semana que antecede a ceia. Porque a ceia é algo assim extraordinário, ela define algo na nossa vida, ela é um divisor de águas na nossa vida espiritual, porque Paulo diz que quem come, quem bebe ilicitamente está absorvendo para si maldição. E não era para existir essa semana de oração, mas já como prevenção, a gente vem, gente, vamos orar. E Deus vai tocar no teu coração, você vai mudar, você vai gerar arrependimento, Deus vai te revelar algo. O salmista Davi, ele fazia oração, o homem era tão sincero para com Deus, que ele fazia, quando ele orava, ele dizia: Senhor, perdoa os meus pecados, até aqueles que estão além da minha consciência. Mas as pessoas estão se tornando insensíveis ao Espírito. O Espírito está falando, a gente está ensinando com base na palavra, mostrando versículos e mais versículos, dizendo como é para que venha se comportar diante de Deus. As pessoas passam a semana inteira sem vir à oração. Ah, mas eu não preciso, mas alguém precisa. Seja um intercessor. Verdade, Pai. Seja um intercessor. Pai. Adote uma vida. Louvado seja Deus, porque você não precisa. Mas que esse análise e diagnóstico desse análise seja feito pelo Espírito Santo. Não apenas pela uma atitude carnal da gente. Porque para a gente condenar os outros é fácil. A gente condena uma igreja todinha. Mas a gente mesmo... Meu Deus do céu, dá trabalho. Verdade, Pai. Então a gente precisa deixarmos ou nos tornarmos sensíveis ao Espírito Santo. E quando lançar a mão sobre o pão, quando lançar a mão sobre o vinho, tenhamos o conhecimento do que estamos fazendo. Que venhamos fazer para o nosso bem. Que venhamos fazer para o bom testemunho, porque nós somos o testemunho de Cristo. Então, uma das coisas que caracterizou Abacuque como um verdadeiro homem de Deus, primeiro foi esse abraçar a causa, pleitear a causa da nação, apresentar eles diante de Deus, gerando nele isso muita angústia. Mas ele tinha intimidade com Deus e era um intercessor daquela nação. E ele termina com um salmo de fé. Ele termina o seu livro citando um salmo.
E aqui nós vemos que essas relações, elas não se desvinculam. Sempre estamos adquirindo algo para uma boa construção da nossa vida, para um andar equilibrado na presença de Deus, através desta palavra. Esta palavra vai nos conduzir a uma vida de santidade. Esta palavra vai nos conscientizar que é necessário mortificarmos a carne para que o Espírito venha sobressair-se de toda e qualquer atitude que a carne possa querer executar. O próprio Paulo diz que é uma guerra, é uma luta constante da carne e o Espírito. Interessante que eles lutam contra a ação uma do outro. O Espírito querendo manifestar Deus na vida das pessoas, e a carne querendo evitar que isto aconteça. Então, para isso é necessário nós lançarmos mão das armas espirituais. Uma arma poderosa, primeiro, a leitura da palavra, o conhecimento desta palavra. E aí você vai adquirindo munições, viu? Como o jejum. Isso vai gerar em você arrependimento. Primeiro, um reconhecimento da necessidade que temos de andar bem alinhados diante de Deus. E aí o arrependimento. Arrependimento, confissão. Confissão, abandono das práticas ilícitas.